Hoje é o dia que eu alimento meu levain. Eu alimento ele 2 vezes na semana. Eu alimento ele no domingo e alimento ele na quarta. Eu faço o pão uma vez na semana em casa e eu vendo algumas unidades, são poucas. Porque no decorrer da semana eu trabalho numa padaria de fermentação natural, uma padaria artesanal, especializada naquilo. E me fizeram uma pergunta de como que eu alimento e eu expliquei, eu falei que era 1, 2, 3. E a pessoa ficou sem entender. E como eu tô alimentando meu levain agora, já comecei já. Tô até aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu alimento e talvez em outro vídeo eu explique como e o que é o levain. Então, o levain é basicamente um processo que ocorre que vai depender bastante de qual farinha você está usando, de como você está fazendo. É um processo que ocorre entre 7 a 10 dias, que é basicamente água e farinha. Nesse período, vai começar a criar leveduras, né? Bactérias que vêm tanto do ar, da farinha, da água. E essas bactérias elas se alimentam dos nutrientes da farinha. E aí essas bactérias elas quebram algumas proteínas, que no caso eu tenho glúten, tem outras proteínas também lá. E aí elas começam a transformar essas proteínas em gás carbônico, em ácido acético, ácido lático. E aí como é que eu posso falar? São essas composições, não sei se eu diria composição, mas é esse que traz essa complexidade de sabor para o pão de fermentação natural. Como eu já estava fazendo aqui, como é que eu vou fazer meu levain? Eu alimento ele 1, 2, 3, como eu havia falado. Eu sempre separo 50 gramas de levain e descarto o resto. Se vocês quiserem, vocês podem pedir que eu levo ou vocês vêm buscar aqui. Bem difícil levar, mas se quiserem vir buscar é melhor. E aí eu separo 50 gramas de levain, 100 de água e 150 de farinha. E aí eu faço um blend, eu uso 20% de farinha em relação a esses 150. Que eu alimento meu levain para trazer um pouco mais de complexidade para o meu levain e trazer um diferencial. Aqui eu já estava fazendo, eu já coloquei já 150 de levain e 100 de água. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a farinha, eu vou mostrar para vocês como. Para alimentar meu levain, eu uso 2 tipos de farinha. Eu uso uma farinha branca, que é a Venturé, uma farinha que você vai encontrar em qualquer supermercado. Eu uso uma farinha integral, que é lá da Fazenda Vaz, eu pego lá no meu serviço. E aí, como eu havia falado, na padaria, geralmente os padeiros profissionais, eles utilizam a fórmula do padeiro, que é bem conhecida, que eles têm como base a farinha como o centro ali, e aí toda a receita ela é baseada, ela é feita em cima desses 100% de farinha. E aí como aqui não é diferente, mas tendo como o levain como o padrão da minha receita aqui. Então se eu tenho 50 gramas de levain, eu vou colocar 200% de água e 300 de farinha. Deu para entender? Ou seja, 50 de levain, 100 de água e 150 de farinha. E aí eu pego e uso 20%, olha como é complexo, eu uso 20% de farinha integral em cima dos 150. Deu para entender? É complicado? É isso que a galera não entende. Ou seja, se eu tenho 150 de farinha e eu uso 20% de 150 é 30 gramas. Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar 30 gramas de farinha integral. E 120 de farinha branca. E aí eu vou usar, não é um fouet, é o... esqueci o nome dessa aqui. Mas que é da minha batedeira. Aí você vai só mexer aqui, ó. O objetivo aqui não é solvar a massa, é apenas incorporar e tentar tentar fazer com que essa massa, que esse levain, ele fique bem homogeneizado. Ele vai ficar assim, ó. É só homogeneizar isso daqui pra
ela descarregou. É só tentar homogeneizar para fazer com que a levedura, as bactérias proliferem, quase que não consigo falar essa palavra, proliferem aqui de forma homogênea e eu tenho uma massa fermentada por igual. Nossa, tá dando curso agora. Mas é bem... Voltei, lavei a vasilha, ó. Não tá limpinha não, mas ela só fica só o levain. Enfim, depois de ter incorporado tudo isso daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele levain de vocês, ó. Vocês vão deixar aqui. E eu vou deixar ela uma hora. Eu sempre deixo 1 hora, porque quarta-feira eu vou alimentar de novo. Deixa ela 1 hora lá de fora, tampada, para que ocorra a proliferação das bactérias. Porque se eu colocar ela direto na geladeira, o que é que vai acontecer? As bactérias elas vão dormir, entendeu? Elas vão ficar meio que dormentes ali. E aí eu não quero isso, eu quero que o meu levain desenvolva. Eu deixo ele aqui 1 horinha. Como é que tá muito quente hoje, deixo ele 1 horinha aqui. E aí depois eu coloco ele na geladeira. E aí quando for na quarta-feira eu pego ele novamente, alimento ele da mesma forma, mas com a quantidade maior, que eu vou fazer pão.